graça de Deus. Bom dia, seguidores. Muito bem, hoje vamos falar de... Como prometido, na semana passada, eu falei que a gente ia falar como ser pais melhores, né? Que a gente falava sobre a transformação, transformar-se em pessoas melhores e que a gente pode transformar-se em pais melhores. E a primeira coisa para a gente pensar é como ser pais melhores, a gente tem que refletir. O que eu desejo para o meu filho? Que tipo de pessoa eu quero que meu filho, minha filha seja lá na fase adulta? Aí muitos pais dizem, eu quero que meu filho seja uma boa pessoa, uma pessoa que respeita a si mesmo e ao próximo, uma pessoa que sabe tomar decisões assertivas, né? Que tem boas ideias, que seja honesto, que seja empático, né? Diversas virtudes, diversas qualidades aí que a gente deseja para os nossos filhos. Então, a partir do momento que a gente tem clareza, o que a gente deseja para os nossos filhos, a gente tem que fazer a reflexão, o que eu tenho feito, né? O que eu estou fazendo para que meu filho se torne essa pessoa que eu desejo. Né? Será que as minhas atitudes estão coerentes com isso, né? Por quê? Primeiro, a gente vai entender que a criança e o adolescente também se inclui, que ele é um ser em desenvolvimento, não é um adulto em miniatura. Não vai comportar como um adulto, não vai ter controle emocional como um adulto, não vai saber resolver os seus problemas como um adulto, porque é um ser que está em desenvolvimento. Então, primeira coisa é isso, para a gente saber se colocar no lugar dessa criança, desse adolescente, para procurar entender as atitudes dele, né? E também, em contrapartida, enquanto ele não é um adulto miniatura, que não vai comportar como um adulto, ele também não é um ser que não sabe de nada, né? É um ser que pensa, é um ser que tem sentimentos, né? Então, ele pensa, ele sente. Então, você tem ouvido no seu filho, sua filha? Você tem prestado atenção nas ideias que ele tem, nos seus pensamentos? Tem prestado atenção como que ele se sente com a forma que você lida com ele? Então, a gente tem que pensar nessas duas coisas muito importantes. Entender que a criança, adolescente, aprende a partir do que ele vê, do que ele ouve, do que ele sente, do que ele experiencia. Então, o que ele está vivenciando que está contribuindo para a formação dele, que vai contribuir para que ele seja lá na fase adulta, aquele adulto que você deseja. Então, mas que a gente tem que entender, né, que ele não é um adulto, uma criança que não vai comportar como um adulto, nem um adolescente, porque está em desenvolvimento, mas também não é um ser que não sabe de nada, que não merece ser ouvido, que ele pensa, tem ideias, mesmo que as ideias sejam mirabolantes, tem ideias, você tem que procurar entender esse raciocínio, conversar, explicar como que é, né? E também os sentimentos. Porque nós, enquanto pais, muitas vezes a gente se coloca numa posição de autoritarismo, porque eu sou pai, você tem que me obedecer, você tem que me atender, e não dá um mínimo de atenção para ouvir o que a criança ou a adolescente pensou para fazer aquela atitude, o que está pensando, né? Ou às vezes também quando tem alguma atitude errada, pode ser uma forma de chamar a sua atenção, porque você não está ouvindo o seu filho, você não está dando atenção para ele, então ele pode estar tentando chamar a sua atenção de alguma forma. Talvez a única forma que você dá atenção para ele seja para brigar, seja para chamar a atenção dele, seja para castigar. Então, às vezes, eles têm um comportamento errado, como diz, né? Assim. Ou talvez não, às vezes é só porque a criança realmente não conseguiu lidar com as suas emoções e tem uma atitude assim descontrolada emocionalmente, porque ela ainda não sabe. Ela precisa do adulto para ensinar. Precisa do adulto para te ajudar a tomar as melhores decisões. Então, se você quer que seja um adulto que toma decisões assertivas, um adulto que respeita o próximo, você tem que mostrar isso para ele, como fazer isso. Não adianta você falar assim, eu não quero que você bate no coleguinha, mas você está batendo no seu filho. Então você está ensinando ele que quando você está nervoso, você resolve os seus problemas batendo. Então quando ele tiver com problema, ele vai resolver assim também, porque você está ensinando assim. E assim também em outros momentos, igual às vezes você quer que ele tenha bons pensamentos, boas atitudes, decisões assertivas, mas não dá opção de escolha para ele em momento nenhum.
Claro que a gente não vai deixar a criança ou adolescente fazer o que quer. Mas dentro do limite, dentro do que é possível, a gente tem que dar opções de escolha, momento dele de falar a opinião dele, de ouvir, de procurar entender, para até ter essa conexão entre pais e filhos, né? Não falar assim, mas aí se eu for deixar, vai fazer o que quer, eu não sou amiguinho de filho. Não, não é ser amiguinho, é procurar entender os sentimentos do seu filho, procurar entender os pensamentos dele e dela, né? Porque assim ela vai se sentir acolhida e pertencente. A criança, ela tem a necessidade, o adolescente também, a necessidade de pertencer ao núcleo familiar. Às vezes, até a falta de ajudar dentro de casa, cooperar com os afazeres da casa, faz com que ele não se sinta pertencente. Porque ele não participa de nada que é feito na casa. Até isso faz total diferença. Porque às vezes você está ali fazendo alguma coisa, está conversando, aproveita que você está cozinhando e vai conversando. Filho, o que você mais gosta de comer? Olha, a mamãe gosta disso. Qual a verdura que você mais gosta? Qual a fruta que você mais gosta? Você vai conhecendo o seu filho, vai gerando aquela conexão emocional, ele vai tendo maior confiança em você e vai se sentindo acolhido, se sentindo pertencente. Então, para ser pais melhores, a gente tem que ter essa reflexão do que eu desejo que o meu filho seja, o que eu estou fazendo para que isso aconteça, mas dentro dessas duas visões importantes. Que ele não vai comportar como adulto, ele vai errar, ele vai fazer pirraça, vai fazer birra. É normal da criança, você vai ensinar para não ser tão frequente, mas você vai ter que ensinar os limites, você vai ter que ensinar fazer escolha, você vai ter que ensinar tudo vai ser aprendido. Mas também que não é um ser que não sabe de nada, que ele vai aprender a partir do que ele vê, do que ele ouve, do que ele sente, e que ele tem sentimento, tem pensamentos, ideias, e que você tem que conduzir, saber conduzir. Então ouve, o que você acha disso? Né? Aí você ouve e depois você olha, não dá certo por causa disso. E explica, não precisa de xingar a criança. Não, cala a boca, você não sabe de nada. Não é assim. Ouve primeiro, presta atenção na ideia dela, deixa ela raciocinar, porque no momento que ela está tendo ideia, ela está raciocinando, ela está fazendo todo um planejamento ali, é bom para ela. E se você acolhe, mesmo que não for fazer da forma que ela quis, você acolheu, ela se sentiu pertencente. Né? Então... Verdade, tá aí, né? Tem casos aí que a criança não pode nem abrir a boca, né? Não pode, você não sabe de nada, que eu sei o que é melhor para você. E não dá a opção da criança falar do que ela sente, ela não tem essa liberdade para falar. Ou então, ao contrário, deixa a criança fazer o que... tadinha, ela é criança, ela não sabe ainda. Mas você tem que ensinar, né? Uma hora ela vai ter que aprender. E melhor que você ensine. Tudo tem que ser dosado, né? Tudo tem que ser dosado. Porque também tem aquela questão de por exemplo, talvez você tá lá com visita, né? E a criança tá lá de cima, né? Não é o momento, né? Da criança tá ela ali, quer né? estar, E nem o momento de você parar de dar atenção para a visita para dar atenção para o filho, porque acontece muito disso. Mas né? aí você tem que achar o equilíbrio de fazer com que ela sente pertencente, que às vezes ela quer chamar a atenção, que você está dando mais atenção para a visita do que para ela, né? Chamar ela para ajudar a fazer alguma coisa. Às vezes você vai preparar um lanchinho para visita, chama ela para ajudar a servir. Ela já se sentiu incluída, ela vai correr para brincar depois. Mas se você ficar o tempo todo danando com ela, vai para lá, aí ela vai sentir mais excluída. E talvez uma conversa antes, né? Uma conversa antes também, filho, claro. Diálogo sempre. Quando chega a visita, né? Não interrompe a mamãe quando a mamãe tá falando, né? Interrompendo a conversa. Chama, espera a mamãe terminar, assim que a mamãe puder, a mamãe vai falar. Isso, conversa aí, conversa sempre, todos os dias. Né? Não deixar pra hora. Não, na hora não vai adiantar, que ela vai querer atenção. Fica danando e também não vai resolver a criança, né? Isso, ela vai se sentir excluída, ela vai se sentir mal. Então, assim, a conversa, ela tem que ser feita todos os dias. É por isso que eu falo, assim, dos momentos afetivos, das memórias afetivas. Procure colocar no seu dia a dia o momento em família, o momento da família. Seja no horário do almoço, horário da janta, horário de dormir. Esse momento vai servir para vocês conversar sobre diversas situações. Aí você vai falar assim, nossa, filho, sabe, quando
aquela hora, chegou a visita, aí você ficou muito lá perto, a mamãe, né, nem conversou direito. Olha, quando chegar assim, você vai lá, você cumprimenta, mas depois você vai brincar, depois você volta, ajuda a mamãe a preparar, sabe? Vai conversando e vai explicando para a criança como se portar em diversas situações. Agora, se você ficar só reprimindo, você vai impedir no momento. Só que ela não vai ter aquele entendimento, ela não vai sentir, vai gerar outros sentimentos, né, de angústia, de exclusão. Ou também a criança que faz tudo também, né, sente o reizinho da casa, né? É muito chato também, por exemplo, você tá lá com visita, né? Por exemplo, eu chego lá, sou sua visita. E a gente tá lá conversando, né? A criança tá lá de cima, você para de me dar atenção para dar atenção pro filho. E vai pra lá, aí larga, né? Foi, filhinho. Isso é muito chato também, entendi. Né? Mas por isso que eu tô falando, tem que ter equilíbrio, tem que ter a conversa. Né? Porque às vezes a criança só quer participar de alguma coisa. Então daqui a pouco você vai ali ajudar a mamãe a preparar o lanchinho, viu? Mas por enquanto você pode brincar. Aí ela vai, dá outra coisa, dá uma opção pra ela. Não fica só chamando atenção o tempo todo. Dá uma opção. Olha, sabe aquele joguinho que você gosta? Joga ele agora, arruma, né? Então vai dando opção pra ela não se sentir que você excluiu, que você arrumou outra coisa, assim. Mas tudo tem que encontrar equilíbrio, né? Porque claro que vai acontecer, que vai ter uma pirraça, vai ter uma birrinha, depende da idade. Quanto mais novo, né, a maior probabilidade, porque a criança ainda está aprendendo. Mas se você não ensina, ela vai chegar lá na frente e vai continuar com atitudes inadequadas, porque você não tem ensinado. Às vezes eu fico pensando assim, tadinha, ela é criança. Tá, igual a questão de ajudar em casa que eu falei. Criança, desde pequenininha, ela quer ajudar, ela quer ser útil, ela vê você arrumando, ela aprende por imitação. Então, ela vê você arrumando alguma coisa e quer ajudar. Se você não deixa ela te ajudar de jeito nenhum, nem que seja por brincadeira, com um brinquedinho dela, ou para ficar ali por perto, vai chegar numa fase que ela não vai querer ajudar de jeito nenhum. Por quê? Todas as vezes que ela quis, você reprimiu ela. Então, aquilo é uma coisa chata. Eu não quero fazer, é chato, minha mãe não gostava, entendeu? Ela não vai ajudar, mas toda vez... filha, a mamãe tá fazendo a verdura. Vem cá ajudar a mamãe, vai conversando, vai cantando musiquinha. Vamos guardar os brinquedos? Vai cantando a musiquinha de guardar os brinquedos. Vai cantando vai separando por cores, criança gosta. Então, tudo isso, ela vai se sentindo acolhida, vai se sentindo pertencente e vai aprendendo a fazer as coisas que você deseja. A gente não pode impor de qualquer forma, né? Porque a criança tem sentimento, a criança tem pensamentos. Às vezes você tem que ouvir ela. Qual que é a melhor forma? Você vai separar uma roupa para sair? A gente vai ao parque, a melhor roupa de ir vai ser um shortinho e uma blusinha. Qual desses 3 shortinhos aqui você quer usar? Você se sente mais confortável? Daqueles 3, você colocou um limite, mas deixou ela escolher. Você já vai dando autonomia, já vai dando opção de escolha, já vai desenvolvendo até a personalidade da criança, né? Muito bem. Tá, então, né? Mais alguma coisa? Aline, não, por hoje é só. Tá, então, gente. Ó, acho que é só Xará aqui, a Aline, lá da Fazenda Água Limpa do Paraíso, município aí de Carmo do Paranaíba. Muito abraço, boas Aline. as dicas aí da Aline. Parabéns, sou mãe, estou gostando muito das participações. Que bom, obrigada. Tá, então, né, gente? Vai interagindo aí com a gente. Aline, bom final de semana. Bom Até final de semana para que vem. você também, para os ouvintes, para os seguidores. E obrigada.